Efésios 5, 18 a 21. Veja bem. A gente vai começar. Essa é uma aula, a gente sempre diz. A gente vai começar um estudo sobre a plenitude do Espírito Santo. Tá? A gente passou esse período sem ter. Dia 19 eu estava pregando na Igreja das Graças. Aí vocês tiveram aula com o pastor Robert sobre o fruto do Espírito. Dia 26 foi encontro de jovens, então a gente teve classe única. Semana passada, dia 2, Santa Ceia. E o nosso retorno hoje, graças a Deus. Tá fazendo falta. A gente vai estudar sobre esse assunto. Eu vou dar uma introdução. Nessa introdução, a gente vai remeter a algumas coisas que nós já falamos. E nessa introdução, a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns aspectos relacionados à pessoa do Espírito. Os irmãos que não entenderem, por favor, perguntem, tá? Perguntem para que as dúvidas sejam tiradas e para que a gente tenha um momento aqui proveitoso, certo? Efésios, capítulo 5, do verso 18 ao verso 21, eu vou lê-lo na NVI, Nova Versão Internacional, e os irmãos, por favor, acompanhem. Olha o que o apóstolo Paulo diz para a igreja em Éfeso. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Na atualizada diz, no qual há dissolução. Mas deixem-se encher pelo Espírito. A atualizada diz, mas enchei-vos do Espírito. Continuando, verso 19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Senhor, abre o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra. Abençoa-nos, dá-nos foco, dá-nos concentração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos começar, tá? A gente vai voltar esse texto lá na frente. Tá certo? É um texto central da nossa reflexão, mas eu queria apresentar algumas considerações para os irmãos. Primeira consideração: a vida cristã é vida no Espírito. Vamos dizer isso? A vida cristã é vida no Espírito. Ou seja, quando nós falamos sobre ser cristão, e a gente tem estudado sobre o Espírito Santo, já vimos muitas verdades a respeito da terceira pessoa da Trindade. Quando a gente fala sobre ser cristão necessariamente é ter vida no Espírito. É ter vida controlada pelo Espírito. O que significa isso? Significa que é impossível alguém ser cristão, falar como cristão, viver como cristão, se não houver nele a ação do Espírito Santo. Então nós estamos aqui, irmãos, falando sobre algo vital.
cristianismo não é uma expressão religiosa e mais nada. Tá? Cristianismo é vida conduzida pelo Espírito Santo. Na verdade, para nós nos tornarmos cristãos, nós precisamos ter uma experiência com o Espírito Santo. É essa experiência com o Espírito Santo que vai nos introduzir em uma nova realidade, em um novo status espiritual. Somos cristãos. Veja, há um conceito popular sobre ser cristão que diz mais ou menos o seguinte: a pessoa acredita em Cristo, aí ela diz, eu sou cristão. Às vezes aquela pessoa acredita em Cristo, mas o Cristo que ela acredita não é o Cristo da Bíblia. Você pergunta para ela, quem é Cristo para você? Aí ela diz assim, Cristo foi um homem bom. Tá, e o quê? Cristo foi um mártir. Cristo foi um espírito aperfeiçoado. Aí a coisa já desandou. Cristo foi... Ó a ideia. Aí a pessoa diz, eu sou cristão, mas ela acha que Cristo foi um médium interplanetário. Ela diz, eu sou cristão, mas ela acha que Cristo foi um avatar. Não daquele filme do James Cameron, né? Um outro sentido. Então, ela não entende ainda o que é cristianismo. Ou vamos pensar lá no século IV, quando Constantino fez uma promessa de que se ele vencesse a guerra, o império, e ele se tornasse imperador de Roma, o império seria cristão. O que aconteceu? Aconteceu que simplesmente Constantino vence e começa um processo de, entre aspas, cristianização, fecha aspas, do mundo. As pessoas começaram a aderir à religião cristã e se declarar cristãos, mas ao mesmo tempo elas viviam nas mesmas práticas pecaminosas. Então, cristianismo não é uma questão de adesão. Cristianismo é uma questão de conversão. Nós estamos vivendo um tempo em que o muçulmanismo está avançando no mundo. O muçulmanismo está crescendo de uma maneira assustadora, por exemplo, na Europa. E a questão do muçulmanismo não é uma questão de conversão espiritual. Não. É uma questão de adesão. Então, note, para nós nos tornarmos cristãos, nós precisamos ter uma experiência com o Espírito Santo. Semana passada, a gente conversou de manhã sobre o novo nascimento, baseado em Nicodemos, na nossa série Encontros de Jesus que Mudaram Vidas. Hoje à noite a gente vai falar sobre aquele cego lá de João 9. A gente vai estudar João 9 hoje à noite, né? O encontro daquele cego com Jesus que mudou a sua vida. Perceba, quando é que começa a vida cristã de fato? Quando uma pessoa nasce de novo. A Bíblia chama isso de nascimento do Espírito. Então, quando nós recebemos a vida de Deus em nossas almas que estavam
mortas em seus delitos e pecados, a partir daquele momento, nós nos tornamos cristãos. Então, para uma pessoa ser, biblicamente falando, cristã, ela precisa nascer de novo. Ela precisa nascer do alto. Ela precisa nascer de Deus. Ela precisa ser alvo da obra do Espírito. Tranquilo até aqui? Perguntas? Comentários? Dúvidas? Constantino. Sim, que diz que viu o sinal e tinha lá, com esse sinal vencerás. Exatamente. Está vendo? Escola dominical também é cultura. Está aqui, seu Arlindo, usando o latim, né? Exatamente isso, seu Arlindo. Muito bem colocado. Então, avançando, o Espírito Santo, quando ele nos regenera, quando ele promove o novo nascimento, ele vem morar em nós. A gente já estudou isso, eu estou recapitulando algumas coisas, tá? Então, ele vem morar em nós, e nós nos tornamos o seu templo, a sua casa. Então, todos os que têm o Espírito Santo, eles se tornam o quê? Filhos de Deus. E todos os filhos de Deus, eles têm o Espírito de Deus. Há um conceito popular, muito difundido, e aí abre parênteses, a gente precisa ter muito cuidado com os conceitos populares e os analisarmos à luz da Bíblia. Então, tem um conceito popular que diz que todas as pessoas são filhas de Deus. Isso é muito comum. A típica frase, eu também sou filho de Deus. Quem nunca ouviu isso? Não é? Só que, biblicamente falando, é por isso que aquele ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus, ele não está na Bíblia, e ele não é bíblico, e em muitos momentos da história, muitos mesmo, ele foi provado de maneira tácita que não é bíblico. A voz do povo não é a voz de Deus, a voz do povo a voz de Deus é a Bíblia, é a Escritura Sagrada. Então, a Escritura Sagrada vai mostrar que aqueles que têm o Espírito de Deus são os filhos de Deus. No momento em que o indivíduo nasce de novo, recebe a vida de Deus, e ele expressa essa vida de Deus crendo em Cristo, o Espírito Santo vem morar nele. E a partir desse momento, ele se torna a casa de Deus, o templo de Deus, o santuário de Deus. Abra sua Bíblia aí, por favor. Gálatas capítulo 4, versículo 6. A gente poderia citar João 1,12, né? Que diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas veja o que aqui diz Gálatas 4,6. Gálatas 4,6. Vamos ler juntos? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama o quê? Abba, Pai. Esse termo Abba aqui era um termo aramaico que era utilizado pelas crianças para falar com os seus pais. Trazendo para a língua portuguesa é um papai. Tá? É um papai. Então, veja que o texto vai dizer que porque nós somos filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho. Então, qual é a marca que uma pessoa é filha de Deus? A marca é o Espírito de Deus está dentro dela. O Espírito de Deus está dentro de todo mundo, gente? Tá? Não. Se o Espírito de Deus não está dentro de todas as pessoas, e se uma evidência,
um selo que revela que a pessoa é filha de Deus, é o Espírito Santo de Deus, está nela, logo chegamos à conclusão que nem todos são filhos de Deus, mas filhos de Deus são aqueles que nasceram de Deus. Vamos pensar aqui numa analogia. Numa analogia, você tem duas formas de ser pai e mãe de alguém. Ou é responsável pela geração dele, ou o adota. Certo? Ou adota. O que Deus faz para se tornar o nosso pai? Ele nos gerou espiritualmente. Por isso que a Bíblia fala sobre nascer de novo, nascer do alto. Então Deus nos gera pelo seu Espírito. E Ele faz a outra coisa. Além de nos gerar pelo seu Espírito, Ele nos adota. Então, nós simultaneamente nascemos de Deus, um nascimento espiritual, misterioso, e fomos adotados por Deus. E qual é a concretude disso, em termos de realidade espiritual? É a habitação do Espírito. Tranquilo até aí? Fácil? Alô? Perguntas? Vamos caminhar. Seguindo, veja que eu estou puxando algumas coisas. Depois que o Espírito Santo habita em você, habita em nós, o nosso corpo agora ele se torna um templo. Tá? É sempre importante a gente repetir isso. Esse lugar aqui é uma bênção. Quem estava aqui na época que esse lugar foi construído, isso aqui é um milagre. Quando a gente veio para aqui, a gente veio com um piso grosso aqui. Cimento grosso. Mas precisava vir. Isso aqui é um milagre. E isso aqui é uma bênção. E Deus tem usado esse local como para abençoar a igreja. Mas isso aqui não é o templo de Deus. Tá? Isso aqui não é o santuário de Deus. Isso aqui não é a casa de Deus. Aqui é um local importante que o povo de Deus se reúne. E que a gente, usando esse local, pode glorificar a Deus, pode servir ao Senhor e servir o nosso próximo e abençoar a nossa comunidade. Mas a casa de Deus, o templo de Deus, somos nós. Então, quando nós nos tornamos, veja bem, o que a palavra templo evoca? Ela evoca a ideia de um local que é o quê? Sagrado. Exatamente. O templo traz à luz algo que é sagrado. Quando a Bíblia diz que nós somos o templo de Deus, 1 Coríntios 6, versos 19 e verso de número 20, a ideia é: Deus habita em nós. E é muito interessante essa questão, irmãos, porque 1 Coríntios 3,16 e 1 Coríntios 6,19, a expressão é exatamente essa, que o nosso corpo, ele é santuário do Espírito. Então, o nosso corpo, ele se tornou sagrado. Por isso que a promiscuidade, a prostituição, a fornicação, o adultério e todos os N pecados sexuais, e não apenas os pecados sexuais, mas outros pecados, são abomináveis a Deus, porque o nosso corpo, pela ação do Espírito Santo, se tornou a sua casa.
o seu santuário. O Deus que um dia habitou no tabernáculo, o Deus que um dia estava no Éden, o homem pecou, depois Deus mandou construir um tabernáculo, o tabernáculo é construído, Deus está ali no tabernáculo, depois o tabernáculo não resumia Deus, porque Salomão disse que nem os céus dos céus podem conter a Deus, mas havia uma presença de Deus no tabernáculo, depois a presença de Deus no templo, depois o Deus que se faz carne e vem em Jesus, mas agora Deus habita em nós. Nós somos a sua casa. Aí a partir desse momento começa uma obra em nós, que é uma obra que se chama santificação. E quem é que promove essa obra em nós? Quem promove essa obra em nós é o próprio Espírito Santo. Então a santificação é algo que o Espírito promove. Então, pelo poder do Espírito, os nossos desejos pecaminosos, eles vão sendo controlados paulatinamente, é uma luta. E o caráter de Cristo vai sendo o quê? Produzido em quem? Em nós. Se você abre a sua Bíblia, Gálatas 5, vamos lá. Gálatas 5. Só para a gente ir pontuando. Gálatas 5. Está lá, a partir do verso 16, a necessidade de nós vivermos a vida de Deus. Veja aqui. Viver a vida de Deus é algo que se desenvolve no poder de Deus. Aí o texto vai falar sobre Gálatas 5, a partir do verso 16, sobre andar no Espírito. O que é andar no Espírito? O que é andar no Espírito? Andar orientado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito. E aí o texto diz, e jamais satisfareis o quê? Gálatas 5,16, a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Concupiscência são os desejos da carne. Os desejos fortes da carne. O que é carne aqui? O que é carne? Foi bom ter perguntado, não foi? O que é carne aqui? O que é carne? Certo. Correto. Exato. Exatamente. Então veja, qual é o conceito de carne? O velho homem. O que é o velho homem? Por que eu estou puxando isso? Eu estou puxando porque é importante a gente entender o conceito. O velho homem, tá certo, o velho homem, né? Mas às vezes, o que é o velho homem, né? Você já teve aquela experiência de olhar para um dicionário e pegar uma palavra. E aí você pega o significado da palavra. E aí quando você pega o significado da palavra, você tem que ir para o dicionário de novo para ver o que significa o significado daquela palavra. Né? Então veja, exatamente. A carne aqui é a nossa natureza, a nossa inclinação, a nossa predisposição para o pecado. E aí a gente tem que ficar dia após dia sendo auxiliado, habilitado pelo Espírito, sendo ministrado pela palavra de Deus, para quê? Para que o caráter de Cristo se manifeste em nós, e não mais o velho homem. Então carne aqui é isso. Aí o texto vai dizer, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, a única forma de eu e você não cairmos com força nos pecados da carne é se a gente andar no Espírito. Está entendendo? E quando a gente fala sobre pecado da carne, é importante porque às vezes a gente pensa que pecado é simplesmente, não, eu não me prostituo, glória a Deus. Eu não assassino ninguém, glória a Deus.
Eu nunca violentei ninguém. Glória a Deus. Eu nunca roubei um banco ou uma empresa. Glória a Deus. Eu nunca entrei num espaço público ou num espaço privado, plantei uma bomba ali e fiz um ato terrorista. Que bom que nenhum de nós fez isso. Glória a Deus. Mas desejo da carne vai muito mais além. Às vezes, por exemplo, uma pessoa lhe machuca e você diz: tá certo, eu não vou bater, nem vou matar, porque eu não posso. Mas a gente fica guardando aquilo ali, né? No nosso coração. A gente não diz nada, fala nada, mas a gente fica guardando aquilo ali. O que é aquilo? A gente está cedendo aos desejos da carne. É o pecado silencioso. Mas ele é tão mortífero quanto os barulhentos. Tá? Então, Paulo está dizendo que a única maneira da gente não andar na carne é andando no Espírito. Ou um poder maior age na nossa vida, ou então. Agora, aqui, perceba, se você olhar o texto, o verso 17 vai mostrar que há uma luta aí do Espírito contra a carne, da carne contra o Espírito, porque eles são antagônicos, eles são opostos entre si. Mas se você notar aqui, eu queria que vocês pensassem em duas expressões. Verso de número 19 fala das obras da carne. Ou seja, o que a natureza pecaminosa humana produz. Está aí em Gálatas 5,19. Tem aqui a listinha. A lista maldita. Né? Tem os pecados sexuais, prostituição, impureza e lascívia. Está todo mundo aqui comigo? Está todo mundo aqui, ou tem gente que está lá atrás porque não entendeu e aí ficou lá atrás. Eu tô aqui ainda. Podemos seguir, gente? Oi? Não fiquem tímidos, porque a sala é grande. Falem. Tá? Veja. Aí o texto vai descrever os pecados, né? E aí ele mostra os pecados sexuais, prostituição, impureza, lascívia. Depois o texto fala sobre os pecados religiosos. Você sabia que tem pecado religioso? Feitiçaria e o quê? Idolatria, né? Gálatas 5. Estou em Gálatas 5, verso 19 em diante. Depois você tem os pecados relacionais. Esses pecados não existem mais, né, gente? Fala sério, existem? Tem gente que fica magoada ainda com o outro? Gente que briga? Gente que fala mal? Não tem mais essas coisas, né? Partido, grupinho. Mas na época de Paulo tinha. Hoje ainda tem isso? Vocês acham que tem? Misericórdia. Aí o texto vai falar sobre os pecados relacionais. Está aí 7. É interessante, né? 7. Vamos contar se são 7 mesmo? Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. 8. Contei certo? Hein? 8. Muito bem. É isso mesmo, né, Fábio? E aí depois você tem os pecados relacionados ao domínio próprio. 2. Bebedice e o quê? E glutonarias. Está aqui. E coisas semelhantes a essa. Aí o texto diz que as pessoas que vivem nessa prática não vão herdar o reino de Deus. Mas é interessante, quando o texto vai falar das virtudes cristãs, qual é a expressão que usa? O texto diz o fruto de quem? Do Espírito. Você quem que produz isso? É o Espírito Santo, irmão. Então nós estamos falando sobre algo que é vital para você e para mim. É vital. Uma relação séria com o Espírito Santo é vital. É vital para a gente ser salvo. É vital para a gente ir para o céu. É vital para a gente ser filho de Deus. É vital para a gente ser santuário do Espírito Santo. É vital para viver a vida cristã. É vital para a nossa história. Então nós estamos falando sobre um assunto que vai determinar não apenas o seu ano de 2019. Vai determinar o seu ano 2020. Se Deus lhe der 10, 20, 30, 50 anos, vai determinar esses anos e vai determinar toda a sua eternidade.
Se a gente se preocupa com algo que pode influenciar a nossa vida nos próximos 35 anos, imagina a eternidade. Se a gente se preocupa com a formação do nosso filho, e aqui, em todas as áreas, mas especificando a formação acadêmica, e aquilo vai ter uma influência no nosso filho nos próximos 30 anos, 35 anos, 50 anos dele, imagine algo que vai influenciar a nossa vida para sempre. Isso que nós estamos falando vai influenciar a nossa vida para sempre. Tá? Fala que eu te escuto, né? Parafraseando, Fábio. Pós-queda, não está no nosso DNA, no projeto original de Deus. Ele é um intruso. Ele é o inimigo íntimo. A briga entre carne e espírito, essa luta incessante, não tem parada. Não tem primeiro round, dá uma parada, descansa, toma uma água, lava o rosto, não. Ela é essa briga essa luta dentro de nós, entre a carne e o espírito, ela só irá durar até o momento em que Deus nos chamar para si. Ou seja, só até a nossa morte. Só. É rápido. Não é? Ligeiro. Não é? Não dura mais aí que 100 anos. Tá? Então, assim, essa é a luta. Essa é a luta. Aí o texto vai dizer que as obras são da carne, mas quem produz o fruto, e aí está a lista, né? A lista bendita. São 9. Amor, vocês estudaram isso? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o quê? E domínio próprio. Quem produz isso? Em mim e em você, é o Espírito. Ou a gente dá vazão, dá lugar, dá espaço para o Espírito, ou nada feito. Até aí tudo certo? Oi? Tudo certo, gente? Vamos seguir. Aí você entra. Oi, querida. Quem fala? Oi, mamãe. Ele diz o fruto. Veja bem. E mamãe está perguntando, ele diz os frutos, ele diz o fruto e não os frutos. Vou tentar estabelecer um contraste, a gente vai entrar depois desse estudo nos dons. Tá? Vamos tentar estabelecer um contraste aqui. Uma pessoa, por exemplo, tem um dom de ensino, mas não tem o dom de pastor. Uma pessoa tem o dom da exortação, mas não tem o dom o dom do evangelista, apesar que todos têm que evangelizar. Uma pessoa tem o dom da liderança, mas não tem o dom da administração. Dons, Deus dá esse para um, o outro para outro, o outro para outro. Tá? Ninguém tem todos os dons. E ninguém, crente que eu estou falando, não tem nenhum dom. Tá? Todos têm um ou mais dons. O fruto, então dom você pode dizer, eu tenho o dom de pastor. Mas eu não tenho o dom de operar milagres. Tá? Eu tenho o dom de pastor, mas eu não tenho o dom de celibato. A prova é que eu casei. E estou bem feliz casado. E não me arrependo. Veja, mas o fruto é o seguinte. Pense aí em uma tangerina. A comparação é horrível, mas só para você entender. Pense em uma tangerina e os vários gomos dela. É uma tangerina com os seus vários gomos, mas todos fazem parte da tangerina. O fruto não dá para o cara dizer assim, olha, eu sou uma pessoa fiel. Tem o dom da fidelidade, tem o fruto da fidelidade, mas o dom do amor.
Ou dizer assim, não, eu tenho até a questão da paz, mas o domínio próprio não dá. Alegria, eu sou uma pessoa alegre, muito alegre, mas esse negócio de ter longanimidade, o espírito de Saraiva está dentro de mim. Saraiva era um personagem de humor antigo, que as pessoas faziam as perguntas para ele e ele respondia na lata, rude, bruto. E aí ele tinha uma frase que virou um bordão: pergunta idiota, tolerância zero. Então, fruto do Espírito não funciona assim. O indivíduo diz, eu tenho esse fruto, mas não tenho esse fruto. Eu tenho esse fruto, mas não tenho esse fruto. O texto vai nos mostrar que esses 9 aspectos do fruto precisam se manifestar em nós. Quem é que vai gerar isso? É o Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo vai gerar? À medida que a gente dá lugar para ele. À medida que a gente permite que ele nos alimente, nos nutra, nos guie. Tranquilo? Respondi ou não? Vamos seguir. O Espírito Santo, portanto, não é uma propriedade particular que ministra somente aos cristãos individualmente. Ele também faz o quê? Ele une todos no corpo de Cristo. Ele une todos na igreja. Por isso que a Bíblia fala da igreja como a comunhão do Espírito Santo. E o culto cristão é adoração no poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Então perceba, irmãos, há uma dinâmica da vida espiritual, e a dinâmica da vida espiritual é pelo Espírito. Eu posso até ser religioso sem o Espírito, mas eu não posso ser crente sem o Espírito. Eu posso até participar de um culto sem o Espírito, mas eu não posso cultuar e adorar a Deus sem o Espírito. Então culto é muito mais do que solenidade. Culto é um encontro com Deus, no qual eu exalto a Deus, e o Espírito Santo está agindo ali. Tem que ser assim, irmãos. Alguém já disse que nada é tão solene quanto um cadáver. Não é verdade? Não é solene um cadáver? É solene. Às vezes você pode ter um culto que tem muita solenidade no culto, mas não tem vida no culto. Tem solenidade, tem liturgia, tem cântico, tem hino, tem leitura da Bíblia, tem oração, tem pregação. Mas se não houver o Espírito, ele não tem vida. Ele não tem vida. Então, o Espírito Santo, ele age individualmente em você, mas ele age coletivamente na igreja. E aí a gente precisa participar da igreja. É nessa dinâmica da igreja que nós vivenciamos ainda mais a comunhão com o Espírito. Podemos seguir? Tranquilo, né? Vamos lá. Então o Espírito Santo, ele chega a nós e ele também chega aos outros através de nós. O Espírito Santo é aquele que nos capacita para o testemunho. Atos 1:8. Lembra de Atos 1:8? Jesus falando para os seus discípulos, para eles permanecerem em Jerusalém. E aí Jesus disse, mas recebereis o quê? Poder ao quê? Descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. E vocês serão o quê? Minhas testemunhas. Às vezes a gente é tomado pela timidez, irmãos, ao testemunhar. Jesus está dizendo, o Espírito Santo vai dar poder para vocês testemunharem. O Espírito Santo vai capacitar vocês para testemunharem. O Espírito Santo vai encher vocês para vocês falarem do amor de Deus. Irmãos, tem tanta gente defendendo tantas pautas erradas no Brasil de hoje, não tem? Rapaz, você vê alguns discursos aí de setores da mídia, de intelectuais,
Assustador. Mas eles não têm coragem. Eles têm coragem de falar isso. A gente não vai ter coragem de pregar o evangelho. De trazer a única notícia que pode mudar o coração das pessoas. Então, o Espírito Santo é quem nos dá poder. E o Espírito Santo é aquele que nos equipa com dons para o serviço. Então, veja, Deus está dizendo o seguinte para mim e para você: eu quero que você faça isso e eu lhe dou as condições para isso. De vez em quando eu converso com servidores, pessoas que trabalham em determinadas áreas, e eles dizem, às vezes se exige da gente, mas não se dá condições. O Espírito Santo não apenas exige, o Espírito Santo dá condições de trabalho. Ele nos dá poder e ele nos dá dons para que possamos servi-lo. Então, esse Espírito, a gente vai trabalhar mais sobre os dons no próximo estudo. Esse Espírito, ele é o penhor da nossa herança. Lembra o que significa? Tem um termo penhor que nós usamos no português, mas lembra o que significa o sentido original dessa palavra no texto grego, penhor? Garantia. O que era o penhor lá no primeiro século? O penhor era a primeira parcela que garantia o pagamento de todas as outras parcelas. Tá? O penhor é isso. O penhor é isso. O penhor era a primeira parcela, que não era aquela primeira parcela, por exemplo, hoje tem no Brasil um número alto de pessoas endividadas, um número alto de pessoas que começam um financiamento e não conseguem pagar, terminam perdendo às vezes casa, carro, etc. O penhor era uma parcela, porque não consegue terminar de pagar. O penhor era uma parcela que garantia que todas as parcelas seriam pagas. Paulo está dizendo que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. Ou seja, qual é a garantia de que a obra que Deus começou em nós vai terminar? Qual é a garantia de que um dia nós iremos para o céu? Qual é a garantia de que um dia nós herdaremos o novo céu e a nova terra? Qual é a garantia de que um dia esse corpo da gente que envelhece, esse corpo que aparece cabelo branco, exceto nas mulheres, esse corpo que adoece, qual é a garantia que esse corpo um dia será ressuscitado em um corpo que não adoece, que não envelhece? Qual é a garantia? É o Espírito Santo. Ele é o penhor. Ele é a primeira parcela, usando essa imagem comercial do primeiro século, que vai garantir que Deus vai terminar a obra. Então, o Espírito Santo em nós, presta atenção, é a garantia de que nós iremos para o céu. E o Espírito Santo em nós é uma espécie de antigozo do céu. Não é anti-contra. Antegozo do céu. Um gozo antecipado do céu. Nós já começamos a desfrutar, ainda em gotículas, em chuvisco, né? Ontem a gente teve uma chuvinha aqui, né, na nossa cidade. Nós começamos a desfrutar, ainda em pequenas gotas, o ambiente do céu. Como? Pelo Espírito Santo. E esse Espírito, um dia, vai ressuscitar os nossos corpos mortais. Falei um monte de coisa aqui, não foi? A gente estudou já basicamente tudo isso. Um dia, esse mesmo Espírito, que, veja, nós temos aqui o início e nós temos aqui a consumação. Como dizem os pedagogos, a culminância. O início da obra da redenção, a aplicação, no que diz respeito à aplicação, é operada pelo Espírito, na regeneração. Tá? A continuidade dessa obra de Deus em nós é operada pelo Espírito, na santificação. Aí a gente morre. Os nossos pecados estão perdoados, mas a gente ainda é pecador. Como é que a nossa alma vai entrar no céu se ainda tem pecado na gente? Mesmo a gente estando perdoado. Aí a confissão de fé diz, o Espírito Santo ele vai aperfeiçoar a nossa alma. Então ele completa a obra de santificação, melhor dizendo. Ele completa a obra de santificação
e o nosso espírito vai para a presença de Deus. E o que é que vai acontecer? Um dia, o nosso corpo mortal será ressuscitado. Veja que a obra do Espírito Santo, ela vai do início até a consumação. Por que eu uso a expressão consumação? Porque a vida cristã não tem fim. Porque um dia nós estaremos com o Senhor na eternidade. Por quê? Porque a obra que foi planejada por Deus, foi executada por Cristo, está sendo aplicada pelo Espírito. Pergunta? Oi? Nenhuma pergunta? Então vamos lá. Vamos começar isso aqui. O batismo e o dom do Espírito. Tá? Vamos começar a conversar sobre essa questão, porque ele está falando sobre plenitude do Espírito. E há uma visão muito comum sobre plenitude do Espírito, que restringe a plenitude a uma manifestação. E qual é a manifestação? As línguas. Há uma teologia muito difundida por irmãos nossos, que eles acreditam piamente que o que diferencia um crente cheio do Espírito Santo e um crente não cheio do Espírito Santo são as línguas. Não é a língua de falar mal, mas as línguas que popularmente não, que se chama no meio cristão, línguas estranhas. Ou seja, há uma visão muito comum assim. Então, seu Arlindo fala em línguas? Ô, pastor, não falo. Que pena, senhor Arlindo. E dona Terezinha fala em línguas? Ah, pastor, falo. Dona Terezinha é cheia do Espírito Santo. Seu Arlindo não é cheio do Espírito Santo. Muitas vezes é esse o critério. Só que dona Terezinha nunca, né, dona Terezinha? É impaciente em casa. Né? Dona Terezinha é bruta. Isso é um exemplo, viu, irmãos? Não tô, isso aí, é bruta com o senhor Arlindo. De vez em quando ela quer dar uns cascudos na cabeça do senhor Arlindo, né? Mas ela fala em línguas, então ela é cheia do Espírito Santo. O senhor Arlindo é um homem paciente, é um homem de oração, é um marido quebrantado, um santo homem de Deus, fervoroso, fiel, mas, coitado, não fala em línguas, não é cheio do Espírito Santo. Mas a outra, braba, valente, que quer bater nele e que tem a língua desse tamanho para falar mal dos outros, é cheia porque fala em línguas. Tem gente que pensa assim. Então o critério é esse. Falou em línguas, é cheio. Falou em línguas, cristão, classe A. Não falou em línguas, cristão, classe B, C. Não pode, não. Não pode. Não pode. Então, não tem aquele, eu vou comprar feijão, aí eu olho, né? Você vai olhar o outro produto, tipo 1, tipo 2, né? Então tem o crente tipo 1, segundo essa concepção, é o crente que fala em línguas. E tem um crente tipo 2. É crente. Vai para o céu, miserável. Vai para o céu. Mas ele está num nível lá abaixo. Isso gera tanta complicação, irmãos. Né? Tanta complicação. Mas vamos lá. Assim, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque, como os irmãos vão ver, eu creio na contemporaneidade do dom de línguas. Né? Então, assim, eu falo isso assim, ó, na paz. Eu creio que o dom de línguas é um dom para hoje. Né? Veja, nós temos então o batismo e o dom do Espírito. Qual é a concepção? A concepção muito comum é que o batismo do Espírito é uma coisa e o dom do Espírito é outra. Só que biblicamente não é assim. Biblicamente, o batismo e o dom do Espírito são a mesma bênção, que são recebidas, ou que é recebida, no início da vida cristã. Não é recebida subsequentemente, em um outro momento. Ou seja, o batismo e o dom do Espírito são recebidos pelo crente quando ele se rende a Cristo. É uma bênção concedida a todos os cristãos e não apenas a alguns cristãos. Vou elucidar melhor o nosso negócio. Você observar Atos 2. Atos 2 fala sobre o quê?
Vamos puxar pela nossa cabeça. Vamos lá. Atos 2. Fala sobre o quê? Pentecostes. O Espírito Santo desce, o povo, os 120 irmãos falam em línguas, as pessoas presentes entendem na língua deles. Ali há um mistério maravilhoso que mostra que o evangelho iria atingir todas as nações. Aí Pedro prega. Pedro faz aquele sermão cristocêntrico, um sermão com Cristo no centro, e aí quando ele termina o sermão, os ouvintes dizem: que faremos, irmãos? O que a gente tem que fazer? Aí Pedro diz, verso 38 de Atos 2: arrependei-vos, e cada um de vós seja o quê? Batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Presta atenção. Presta atenção. Aquele povo vê aquela manifestação poderosa do Espírito, ouve o sermão de Pedro, e diante do sermão, eles dizem: o que a gente deve fazer? Aí Pedro diz: arrependam-se, e vocês vão receber o mesmo que nós recebemos. Vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Vocês vão receber a presença do Espírito Santo. Vocês vão receber o batismo do Espírito Santo. Veja que Pedro, ele não separa, irmãos. Ele não diz: olha, vocês se convertem, ok. Depois, quem sabe, vocês vão receber essa presença do Espírito. Pedro vai mostrar que o batismo e o dom do Espírito Santo são realidades concomitantes, ou seja, elas acontecem simultaneamente. Se eles se arrependessem e crescem, eles iam receber dois presentes: o perdão de seus pecados e o quê? E o dom do Espírito Santo, que era exatamente aquilo que os apóstolos tinham recebido. Mas aí vem uma pergunta: mas pastor, mas os apóstolos já não eram crentes? Eram. Os apóstolos tinham a ação do Espírito? Tinham. Mas Atos 2 sinaliza o que, irmãos? Atos 2 sinaliza que a partir daquele momento, o Espírito Santo iria e está habitando em todos os cristãos. Atos 2 mostra que a partir daquele momento, nós entramos em uma nova era na qual o Espírito Santo fez dos crentes a sua casa, o seu templo. Por que eles falaram em línguas? Porque Deus quis que eles falassem. Mas acontece algo ali, todos entendem na sua própria língua. Por quê? Porque aquele evento de Pentecostes estava anunciando que o Evangelho seria entendido por todas as nações e chegaria a todas as nações pelo poder do Espírito Santo. Então note, para a gente fechar e parar, o dom do Espírito. O que significa a palavra dom? Oi? Presente. Exatamente isso. Presente. Dádiva. O dom do Espírito. Presta atenção para você entender. Se você não entender, você pergunte. O dom do Espírito é sinônimo, ou seja, é a mesma coisa daquilo que antes é chamado de promessa do Espírito, batismo do Espírito
e derramamento do Espírito. Vamos lá, para a gente encerrar. Vai para Atos. Está com sua Bíblia aberta em Atos? Atos. Veja. Veja que são expressões diferentes. Irmãos, eu sei que isso é meio puxa mais, mas a gente precisa saber disso. Não é verdade? Tem um momento na sua vida que você só tomou leite. Não teve um momento? Você só tomou leite. Mas teve um momento que mamãe começou a dar uma papinha. Um momento que começou a comer uma banana. E hoje aqueles que gostam, comem sarapatel, rabada, buchada, e aí, estão vivos. Mas hoje você não toma só leite. Você tem que tomar coisas mais sólidas. Tá certo? Então, vamos puxar. É simples. Vamos lá. Veja, Atos 1:4, o texto fala sobre a promessa do Pai. Certo? Qual é a promessa do Pai? É a presença do Espírito. Certo? Atos 2:33 nos fala sobre a promessa do Espírito. Atos 2:39 nos fala sobre essa mesma promessa do Espírito. Se você volta para Atos 1:5, qual é a expressão que tem lá? Batismo com o Espírito. Atos 1:5. Se você vai para Atos 2:17, Atos 2:17, está lá: derramarei do meu Espírito. Veja que esses textos, eles estão falando de um evento. Esses textos não estão falando de vários eventos, eles estão falando de um evento. E esse mesmo evento, ele é chamado de promessa do Espírito, dom do Espírito. Se você vai Atos 2:38, qual é a expressão que aparece em Atos 2:38? Dom do Espírito Santo. Então veja, o dom do Espírito, a promessa do Espírito, o batismo do Espírito, o derramamento do Espírito, significam a mesma coisa. Então veja, uma coisa é uma pessoa dizer o seguinte, presta atenção: fulano de tal é crente, sim. E fulano de tal que é crente, ele foi batizado pelo Espírito, porque se ele não for batizado pelo Espírito, ele não pode ser crente. Porque é o Espírito que coloca a pessoa na igreja. Isso é uma coisa. Agora, você condicionar o dom de línguas que Deus dá para algumas pessoas ao enchimento do Espírito, não é assim. A pessoa dizer que para alguém ser batizado com o Espírito, e eu falo isso com todo respeito, com todo temor e tremor, e todo respeito aos meus irmãos na fé, que pela graça de Deus, eu estarei no mesmo céu com eles. A pessoa dizer que o batismo com o Espírito, a evidência necessariamente é falar em línguas, não é assim. Que ser cheio do Espírito, a evidência é falar em línguas, não é assim. Você vai perceber que dom do Espírito, promessa do Espírito, batismo do Espírito, derramamento do Espírito, estão no mesmo fluxo do texto e descrevem a mesma coisa. Mostrando que no momento que a gente se converte a Cristo, nós já somos batizados pelo Espírito de Cristo. Para a semana a gente continua, tá certo? Queria saber se tem alguma dúvida, eu vou puxar mais um pouco isso na próxima semana e entrar em um assunto. Pois não, meu irmão? Oi. Você estava na igreja e uma pessoa ao seu lado caiu. Não sei. I don't know. Eu não sei. É porque assim,
eu tenho dificuldade, irmão, e eu falo isso eu tenho dificuldade em ficar analisando eventos que eu não vi e eu apresentar um julgamento com aquilo. Tá certo? Eu creio no dom de línguas. Eu creio que Deus dá a membros do corpo, segundo a vontade dele, o dom de línguas. Eu não creio que todo crente, para ser cheio do Espírito Santo, tem que falar em línguas. É isso que eu não creio. Então eu não sei, eu não tenho como, depois a gente pode conversar, eu não tenho como avaliar porque eu não vi. Eu tenho como avaliar o seguinte: pastor, fulano de tal está pregando que os crentes podem se divorciar várias e várias vezes. Meu irmão, isso é antibíblico porque é contra a Bíblia. Eu tenho como avaliar questões objetivas, questões, fulano de tal teve uma revelação para eu terminar o meu casamento e casar com outro. Não, meu irmão, essa revelação não é de Deus. Está entendendo? Eu tenho como avaliar isso, mas essas questões fica difícil. Mas a gente pode conversar um pouquinho mais e elucidar. Sheila Pule. Oi, querida. No contexto de hoje, da nova aliança, porque no contexto de Atos 2, ali havia os crentes que já tinham o Espírito, mas ainda não eram habitados pelo Espírito. Pós Atos 2, as duas realidades se tornam concomitantes. Pós Atos 2, a conversão, ela se torna concomitante, junta com a ação do Espírito Santo, batizando os crentes no corpo de Cristo. Pode perguntar, minha irmã. Só um minuto, viu, irmãos? Pode falar, irmã. Certo? Sim, sim. Certo. Irmãos, me deem 3 minutos, tá certo? Se alguém precisa pegar a sua criança, pode pegar, certo? A gente está terminando, tá bom? Precisa pegar a sua criança, pode pegar, tranquilo. Deixa a gente fechar nisso aqui. Veja bem. Certo. Não, veja. Não, entendi. Veja, Atos 8. Atos, você precisa entender Atos. Atos é um livro narrativo. As epístolas são normativas. Eu não vou trabalhar muito isso aqui, não. Eu vou entrar aqui. Atos descreve um momento, um novo momento da igreja. E um momento de transição. Nós temos uma realidade aqui onde, em Samaria, semana passada eu preguei sobre uma samaritana. Os judeus detestavam os samaritanos porque eles eram um povo misto, um povo misturado. Eram judeus que se casaram com povos pagãos e geraram filhos misturados. Então os samaritanos eram essa raça híbrida. Atos 1:8 diz que o Espírito Santo iria descer e eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os judeus eram muito bairristas. Eles tinham a compreensão que a salvação era somente para eles. O que Deus estava fazendo nesse contexto? Imagine alguém se convertia, um samaritano, que alguns judeus achavam que samaritano tinha uma utilidade: servir de combustível para o inferno. Então, o samaritano se convertia, e o que Deus fez? Deus quis autenticar a conversão dos samaritanos. É por isso que você tem em Atos alguns, vou usar essa expressão, mini Pentecostes. Então você tem o Pentecoste em Atos 2, você tem mini Pentecostes em Atos 8, você tem um mini Pentecostes em Atos gentios. Por que acontece aqueles eventos? Primeiro, porque Deus quis. Segundo, porque Deus é soberano para fazê-lo. Terceiro, porque Deus estava sinalizando um novo momento. E qual era o novo momento que Deus estava sinalizando? Deus estava sinalizando o momento em que o evangelho seria
universal. E que a presença do Espírito Santo não seria uma realidade somente dos 120, mas seria uma realidade da Judéia, seria uma realidade da Samaria, seria uma realidade dos gentios, seria uma realidade até os confins da terra. É por isso. Então você não pode pegar o texto de Atos 1:8 e apresentar ele como normativo. Por quê? Porque senão a gente já vai ter um problema com Efésios 1. Aí o texto diz, eles criam, mas não receberam o Espírito. Então, se a gente criar uma teologia ali, primeiro, é um texto narrativo, não é um texto normativo. A gente não sabe qual era a realidade espiritual daquele povo. O texto simplesmente narra. Se a gente criar essa teologia, a gente vai ter um problema com Efésios 1:13. Porque Efésios 1:13 diz que quando nós cremos, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, a crença, esse é o padrão. A crença é simultânea à habitação do Espírito. É assim que Deus trabalha na nova aliança. Quando o indivíduo crê, ele já recebe o Espírito Santo. Agora, uma coisa é receber o Espírito Santo. Outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Isso aí a gente vai estar discutindo. Tá certo? Não sei se eu respondi. Espero que sim. Mais ou menos, né? Mas se tiver dúvida, mas deu para entender a minha explicação ou não? Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos? Deus, nós te agradecemos pelo teu Espírito. Nós dependemos totalmente dele. Nós não queremos entristecê-lo nem apagá-lo. Nós queremos ser cheios dele. Ensina-nos, Senhor, a tua palavra. Ensina-nos a nos relacionar contigo e a crescermos numa relação vital com o Senhor. Abençoa os teus servos. Leva-nos em paz. E, ó Espírito Santo, guia a nossa vida, porque nós precisamos de ti. Em nome de Jesus. Amém. Para a semana a gente continua. Se vocês tiverem dúvidas, tragam as dúvidas logo, tá certo? Na próxima semana e a gente conversa.